Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 31 de julho. O Ibovespa apresentou aqui uma alta de 0,65%, confirmando mais um fundo aqui ascendente, um leve fundo ascendente, porque foi um movimento mais curto. Aqui um fundo mais característico, depois de um movimento mais longo até em termos de tempo, batendo aqui com o movimento anterior. Então são dois pontos importantes para a gente ficar monitorando no decorrer de agosto. O Ibovespa aqui nessa região 64.952 e 64.599. Ibovespa perdendo esses dois fundos no decorrer de agosto, ele descaracterizaria a tendência de alta de curto prazo aqui no gráfico diário do índice. Pelo gráfico semanal, o Ibovespa seria importante nessa semana ganhar força aqui para cima para aumentar a chance de inclusive gerar um pivô de alta no gráfico mensal, que fez ali uma correção de 4 candles e aqui nesse mês fechou com alta de 4,8%, apontando aqui para a formação de fundo ascendente, a fundo acima desse nível aqui, que é mais visível esse fundo no gráfico semanal, essa região aqui. Então o Ibov segue com seu viés de alta de médio a longo prazo, apontando aí para um rompimento aí, em termos de médio prazo, para o rompimento aí do topo histórico, podendo acontecer até no decorrer desse ano. Então dentro desse cenário que está atualmente no índice, para o mês de agosto, correções aqui, movimentos contrários no gráfico diário em diversos ativos, movimentos de baixa. Quando eu falo contrários é a tendência de alta. Movimento de baixa no gráfico diário, algo nesse sentido, está em tendência de alta. Faz movimento de correção, traz a possibilidade de se trabalhar na ponta compradora aí de fundo ascendente em papéis que venham fazer uma formação semelhante ao que eu acabei de desenhar, algo parecido com o que eu acabei de desenhar. Então, um cenário mais apropriado para a ponta compradora aí de swing trade, devido a esse cenário que a gente acabou de ler aqui no Ibovespa. Olhando agora vai ser até importante em relação ao índice que ele se deslanche um pouco mais aqui para cima para se afastar justamente desses fundos e essa região aqui que eu acabei de traçar seja uma região, passe a funcionar como suporte, seja mais relevante em termos de suporte essa região aqui em torno dos 65.600 pontos. No mini índice pregão de hoje perdendo força, abriu lá em cima na região de resistência e vem perdendo força. Olhando aqui para a última hora de pregão, está afundando a última hora de pregão, 0,42%, afundando em relação ao que foi, porque abriu aqui, gerou um movimento para baixo, não chegou a fechar o gap, foi lá em cima, de novo em cima do patamar de resistência, que está dando uma pancada aqui para baixo agora. O mini índice depois aí do fechamento do Ibovespa, depois do Ibov já ter fechado, vai afundando aqui o mini índice, trazendo a expectativa até, se não abrir com gap de alta, trazendo até a expectativa que o Ibovespa abra aí vindo um pouco para baixo a partir do próximo pregão. Então teria que reverter aqui para cima a partir do próximo pregão para que isso não aconteça no Ibovespa. Olhando para day trade a partir do próximo pregão, nos futuros, então a gente vê aqui no mini índice essa formação de topo, um topo no mesmo nível de um patamar de resistência e ali um topo um pouco abaixo do topo anterior, um topo descendente. Dentro dessa expectativa que vai sendo deixada aqui de se ter um movimento de baixa no G60, traria a possibilidade de se trabalhar na ponta vendedora de day trade a partir aí do próximo pregão, avaliando logicamente esses dois níveis aqui já de suporte imediato na faixa de 65.905 até um patamar de 65.870 pontos. Então o mini índice já fechou aqui nesse nível aqui em termos de suporte mais relevante na faixa de 65.905 a 65.870. Então vindo mais para baixo ainda fica um pouco mais para a ponta vendedora. Teria que gerar algum sinal de perda de força nessa região para buscar alguma sinalização de alta aqui no G60 em busca de compra de day trade, um cenário mais apropriado para compra de day trade aí a partir do próximo pregão, ou mesmo se o que eu comentei logo no início, se abrir forte aqui para cima. Olhando agora para o mini dólar terminou o pregão aqui gerando um candle de baixa, só que com a recuperação, se a gente olhar para o G60, gerando uma recuperação em cima de um nível de suporte. Hoje já tivemos aí o vencimento, a partir de hoje já foi negociado aí o mini dólar através do WDO U17. Então temos aqui uma sinalização de fundo no G60 de iniciar um movimento de baixa, depois de um movimento maior de baixa, fica mais para a ponta compradora enquanto não vier para baixo aqui dessa região, uma região de suporte aqui na casa dos 334. Então seria importante permanecer aqui acima desse patamar para se trabalhar um pouco mais na ponta compradora de day trade. E vindo aqui com o movimento de subida, atingindo um patamar mais próximo da região dos 354 a 358,
seria a região que mais me chamaria a atenção para se voltar para a ponta vendedora depois que gerar alguma sinalização aqui de perda de força nessa região, seja pelo gráfico 60 minutos ou no gráfico de menor periodicidade. Na sequência, vamos então comentar as ações. A PETR4 no pregão de hoje alta de 1,22%, vai gerando, fez um sinal semelhante ao do Ibov. Então a Petro seria até interessante que ela desse até uma patinada aqui antes de romper essa região, vai ficar um pouco mais relevante a entrada nesse rompimento aqui dos 13,34, relevante no sentido de romper e ter uma expectativa de sair dessa região mais forte aí para cima. Ainda não descartaria essa possibilidade de buscar a entrada aqui na superação dos R$ 13,34, 13,34, 13,35, mas o fato de ter alguma parada aqui nessa região traria uma chance de trabalhar com stop mais curto nesse rompimento, é o que mais me chamaria a atenção em cima de PETR4. Então, o ativo no mês terminou com alta de 7,44%, também trazendo a chance de gerar aqui, confirmar aí um início de um fundo no gráfico mensal e um início de um movimento de subida a partir do próximo mês. Por isso esse patamar aqui, essa região de 13,35, 13,36, essa região inteira aqui, que são basicamente três topos nessa mesma região com um gap aqui, é uma região importante para a Petro, que pode gerar um movimento aqui em busca de um novo patamar mais acima de resistência, um primeiro nível na casa dos R$ 13,60 e um segundo nível já girando na faixa dos R$ 14,00 até o patamar de R$ 14,19. Depois disso, vamos então falar da Vale 5. Vale 5 abriu com um forte gap de alta, lá em cima com alta de 2,72%, 2,78%, terminando o mês então com esse gap de alta, com alta de 8,4%, confirmando a formação de um fundo também ascendente no gráfico mensal. Então, o cenário aqui apontando para um movimento de subida na Vale 5, movimentos dentro do que eu falei no Ibovespa, um movimento contrário aqui na Vale 5, movimento de baixa, se sustentando preferencialmente acima desse patamar de 28,35 com um gap em 28,38, que é essa região aqui desses dois topos anteriores, em conjunto com esse gap, se sustentando aqui em cima com fundo ascendente, seriam um dos patamares, um dos pontos para se buscar a compra de swing trade na Vale 5. Aí pensando em operações justamente de swing trade, não estou falando em operações de day trade. Falando em termos de operação mais curta pelo G60, ideal que tenha justamente um movimento aqui de correção desse forte gap para buscar uma compra ainda de um fundo acima desse patamar, desse gap de alta, ali acima desses R$ 28,38. Apenas para mencionar, terminei esquecendo de comentar aqui depois do Ibovespa, em relação às recomendações do mês de julho. Aqui temos as recomendações do mês de julho, o relatório de recomendações, foram 50 recomendações, taxa de acerto na faixa de 39%. O resultado nas ações foi de 14,41% positivo, isto é, se você colocar 100% do seu capital em todas as recomendações que eu fiz, teria gerado esse resultado de 14,41%. Como isso não é possível, por isso que eu recomendo lá em termos de gestão de risco, alocar uma determinada parte do capital em cada operação, levando em consideração essa recomendação que eu faço da carteira percentual que eu recomendo em cada entrada, ela gerou um resultado nas ações de 2,38%. Nos futuros foi um resultado mais negativo, foram poucas operações nos futuros, resultado negativo, que gerou ali uma perda de 0,56% do capital total em cima dos futuros. Foi um mês um pouco atípico no sentido das operações de day trade, até pelo número de operações de maneira geral. Foi um mês atípico quando eu falo não um mês de mercado, mas um mês em que, devido a uma parceria que eu fechei com a Blue Trade Invest, eu estive nesse mês 3 semanas fora do meu escritório. Eu fui para o escritório da Blue Trade em Franca, passei 2 semanas lá e depois mais uma semana na Blue Trade Invest de Ribeirão Preto. Então, inclusive até no mês de agosto devo voltar lá para Ribeirão Preto, dessa forma agora em definitivo, então, para fazer um trabalho aí bem interessante junto com a Blue Trade Invest. Aqui nos futuros, então, a perda no final das contas foi de 280 pontos aqui no mini índice e de 1 ponto no mini dólar no decorrer do mês de julho. Quero dedicar um esforço maior, ou seja, um foco maior nas operações nos futuros a partir desse mês de agosto. Na rentabilidade, a rentabilidade então do mês geral foi de 1,81%. Então foi o resultado aí somando as operações dos futuros e as operações nas ações, gerou uma rentabilidade de 1,81% no ano. Tem uma rentabilidade aí de 13,23% em cima das
recomendações. A curva do capital, desde 2010, desde quando eu passo as recomendações e registro essas recomendações, e esses registros estão públicos, são registros públicos, é uma página que eu disponibilizo no meu site, para que todos possam acompanhar gradativamente aí a cada operação a evolução dessa curva do capital, bem como da rentabilidade mensal ali do ano em cima aqui, seja do relatório que eu disponibilizo, ou seja da página das operações das recomendações. Aqui tem as recomendações enviadas no mês, todas as recomendações que foram enviadas no mês, então esse relatório está disponível aí dentro do canal DV Invest, e tem todos que têm acesso aí, seja clientes do Blue Trade, ou mesmo que tenham alguma assinatura em relação a esses relatórios, a essas recomendações. Para quem tiver interesse, basta clicar aqui no card para que você possa receber essas recomendações aí de forma gratuita, para testá-las gratuitamente, e depois você pode inclusive continuar recebendo essas recomendações de forma gratuita. Depois disso, vamos então voltar aqui para o gráfico, falar aqui de outras ações, falando primeiramente de HGTX3. HGTX3 fechou com alta de 3,82%, foi impulsionada essa alta no leilão de fechamento. Vou colocar aqui no gráfico de 1 minuto para ficar claro o que aconteceu. Esse aqui é o gráfico de 1 minuto, leilão de fechamento. O ativo que entrou ali para baixo, estava até na faixa dos 21,20 quando ela entrou. 21,20 é o ponto que ela estava quando ela entrou no leilão de fechamento. Saiu do leilão de fechamento com a alta aqui de 1,18% só no leilão de fechamento. Então foi um ativo que ficou travado, olhando para o gráfico de 60 minutos, ficou mais travado na região de resistência aqui na faixa dos 21,25. Eu optei por encerrar essa posição da HGTX3 no patamar de resistência que ela tinha, buscando pegar uma correção até um pouco maior aqui pelo G60 para tentar entrar aí no início do próximo mês já com entrada um pouco mais abaixo. Enfim, eu encerrei essa posição aqui com um bom ganho, aqui na operação de 4,01%, gerando aqui um crescimento de 0,72% do capital total. Então foi esse ganho na HGTX3, ativo que permanece em tendência de alta, gerou um pivô de alta nesse pregão. Se ela gerar aqui algum tipo de correção mais fraca em relação a esse movimento de 3 candles fortes aqui para cima, me chamaria atenção para ainda voltar na ponta compradora aí no decorrer desse mês de agosto, ou mesmo aqui ainda nessa semana para HGTX3. Depois disso, então, vamos para SUSB5. SUSB5 eu encerrei a posição, ela perdeu uma região aqui no G60 de R$14, 14,01. Então, quando ela veio para baixo desse patamar, para baixo do candle que ela justamente rompeu aqui toda uma região de resistência, eu optei por encerrar essa posição da SUSB5. Ela terminou fechando muito próximo do ponto que eu encerrei a posição, com a perda aqui de 1,48%, capital total uma redução de 0,24%. Então, o que eu passei do relatório lá das recomendações já está contemplando os resultados dessas duas operações. Na sequência, então, vamos falar de outros ativos. Vou falar de ativos que pedem para eu comentar, ativos que estão fracos num prazo maior, colocando aqui no gráfico mensal, Brasil Foods. Brasil Foods, ativo que está em tendência de baixa pelo gráfico mensal, e pelo gráfico semanal já tem um longo movimento de baixa. Esse tempo aqui desse movimento de subida, em termos de simetria no tempo, já vai batendo um pouco. Ideal até que esse movimento aqui, a tendência atual no gráfico diário, a tendência de curto prazo é de baixa na Brasil Foods. Mas se esse ativo começar a não ganhar mais muita força aqui para baixo e respeitando essa região aqui de fundo, seja gerando fundo ascendente ou principalmente vem aqui um pouco para baixo, mas já gera alguma sinalização relevante para cima, seria uma das alternativas se buscar uma operação em contra-tendência a partir aí do mês de agosto, tentando pegar justamente o que? Um sinal de fundo no gráfico semanal. E aí, sendo mais cauteloso, a outra forma é aguardar justamente um primeiro movimento de subida e depois uma compra de fundo ascendente. Então, frisando isso que eu estou acabando de mencionar, eu vou para o gráfico agora da Nato 3 para falar algo a respeito. O ativo gerou uma movimentação muito forte para baixo. No mês passado, ela teve uma queda de 21%. Nesse mês ainda caiu 2,53% e estava pior a situação, é que ela se recuperou aí nos últimos 3 pregões principalmente, conseguiu gerar esse movimento de subida. Então o que eu estava mencionando lá em relação da Brasil Foods é que já aconteceu um sinal de final de tendência de baixa e o que pode acontecer no decorrer do mês de agosto, algum retorno aqui, algum recuo, um movimento para baixo, até que eu comentei no Ibovespa, e a busca de compra de fundo ascendente a favor de um novo movimento de subida no gráfico semanal. É um ativo que está desconfigurado em termos de tendência, seja pelo médio prazo ou longo prazo. A gente pode ver que tem 2 topos no mesmo nível, ali, na mesma faixa
de preço, e aqui 2 fundos no gráfico mensal na mesma faixa também de preço, e aqui gerou uma recuperação justamente nessa faixa de preço, uma região aqui por volta dos R$ 22,30. Então gerou uma recuperação justamente nesse patamar e a perda de força na faixa dos R$ 33. Então é um ativo que traz a possibilidade de se trabalhar mais ali pelo gráfico diário através de um fundo ascendente, mas sem exigir num prazo maior do ativo, pensando em médio e longo prazo. Eu não trabalharia muito nesse prazo ainda em cima de Nato 3. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de dar um like na videoanálise se ela estiver sendo útil para você de alguma forma. Um grande abraço e até o próximo pregão.